sei quantos de vocês se lembram disso ao ouvir essas histórias. Eu estava orando agora e me veio essa lembrança, né? O que acontece ali no Irã é a manifestação do espírito de Haman. Para quem não lembra a história, leia o livro de Esther e você vai lembrar que Haman foi um governante lá da Pérsia, um auxiliar do governo da Pérsia, que decretou a perseguição e a morte dos judeus. Na época, a rainha Esther interviu junto com Mordecai e a situação se reverteu, e é por isso que hoje o povo judeu comemora a festa de Purim. E olha que engraçado, né? Aí por toda a história na Pérsia, o governo da Pérsia sempre perseguiu os judeus, e depois do advento cristão também persegue cristão. É a mesma história se repetindo. Começa lá no livro de Esther, quando Haman fala, bom, morte a todos os judeus. Continua hoje ele tentando dizer o quê? Que o holocausto não existiu e que o povo judeu deveria ser jogado todo no mar. E segundo, essa é a fala dele. Segundo, é o problema do advento nuclear, que vocês têm acompanhado pelas notícias, e agora é a Igreja de Cristo que sofre. Então, sim, continuemos a orar. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Judas, final da Bíblia. Obrigado, Tiago. Judas, verso 17. Você pode estar estranhando que eu não falei o capítulo, mas porque realmente ela só tem um. Então é só o verso 17. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse, Judas e Apocalipse são os dois últimos livros da Bíblia. E tem algo aqui que chama muita atenção no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Verso 17 diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Dá-nos também agora da Tua doce presença, para entendermos a Sua palavra e sairmos daqui alimentados por ela. Nós entregamos esse tempo em Tuas mãos e pedimos a Tua unção e sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, alguns esclarecimentos sobre o personagem. Esse Judas aqui, número 1, não é o Judas Iscariotes como muitos pensam. Esse Judas aqui da Bíblia, ele é o irmão de Jesus. O irmão de Jesus. Você sabia quantos irmãos Jesus teve? Você sabe, alguém pode me dizer que os nomes dos irmãos de Jesus? Isso é muito importante e relevante. Eu preciso de mais retorno, ou aqui ou ali embaixo. A Bíblia diz que Jesus é mencionado alguns irmãos homens e algumas irmãs sem nomes. Porque naquela época a mulher, infelizmente, ficava num plano inferior e nas listas elas não eram citadas. Mas se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir, se você quiser anotar, anote para depois você checar, em Mateus 13:55, ouve isso que é muito importante. Após o momento que Jesus ensinava, vem a seguinte frase de alguém que estava lá no meio do povo ouvindo Jesus ensinar: não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Pergunta. E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Uma pergunta. 4 irmãos. Não estão conosco todas as suas irmãs?
Então o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, começa dando esse atestado, e que nos faz entender uma verdade que precisa ficar bem clara, porque nós cremos que a Bíblia é a fonte da informação do Evangelho. E essa primeira informação nos diz que, número 1, a virgem era virgem antes do nascimento, e depois do nascimento vieram filhos, e aqui nós temos 4 homens, mais as mulheres. Mas a primeira informação que tem que ficar claro na gente. Segunda informação que eu quero te dar, já que esse Judas era irmão de Jesus, primeiro nós então entendemos que Jesus é o primogênito, depois nascem os irmãos e irmãs. Em que ordem? Não sabemos. Mas esses irmãos não acreditavam nele. E isso também é bíblico. Se você abrir sua Bíblia em João, capítulo 7, verso 5, você vai descobrir isso diante da festa das cabanas que comemoravam. Vem o seguinte conselho que os irmãos de Jesus dão para ele. Ao perceber que Jesus fazia uns milagres, ao perceber que Jesus tinha alguns poderes, mas sem acreditar que ele era o Filho de Deus, talvez achavam que ele era um bom mágico, os irmãos de Jesus falam para ele assim: você não acha que você deveria ir lá onde está o povão mesmo para mostrar os seus poderes? E termina em João 7,5 dizendo assim, que esses irmãos, os irmãos de Jesus, não criam nele. Olha que interessante. Então não dá para ler a epístola de Judas sem primeiro colocar Judas e entender onde estava Judas e o que passou Judas. Judas então passou uma vida de alguém que conviveu com o Filho de Deus, por quantos anos nós não sabemos, e convivendo com esse Filho de Deus, ele não acreditou. Ele não acreditou. Eu não sei como que foi a tua experiência em casa, se você nasceu em um lar evangélico e tinha uma certa competição entre os irmãos da vida com Deus. Mas eu sei que eu tive muitos quebra-paus na minha casa, e quando o pau quebrava entre os filhos, essa acusação acontecia. Ah, você é um pastorzinho. Porque existia essa vontade no meu coração, assim, eu amava a Bíblia desde criança. Mas na diferença entre os da mesma casa, do mesmo ventre, existia é uma competição, é uma rivalidade. Irmãos passam por isso. Por mais que você ame, amou seu irmão, sua irmã, existem coisas que todo filho carrega na cabeça, você vai saber disso, você sabe disso. Uns acham que existe preferência, outros acham que existe um certo apoio a mais de uma área, apoio de menos na área. Cada um tem uma história, né? Na minha casa falavam que eu era mimado, porque eu era o filho número 3, fui o filho número 3, e o filho número 3 foi um filho programado. Entendeu? O filho 1 aconteceu, o segundo veio também rápido, o terceiro prepararam, o ninho agora vai vir o terceiro. Então existe essa lenda lá em casa. E o fato é então que Judas vivia esse conflito. Tem um irmão que faz mais mágica que nós. Tem um irmão que as palavras dele são diferentes. Porque eu não acredito que Jesus não demonstrou as suas diferenças desde pequeno. Apesar também que eu creio que Jesus era uma criança normal. Ele não era um Buda esperando o momento da manifestação da luz para sair do casulo e com aquela aura de santidade. Eu acho que ele vivia normalmente, corria, jogava bola na Palestina, se lá tivesse bola, vivia normal. Mas no seu interior estava sendo moldado. Estava informações que existiam ali que a gente não entende. Não dá para analisar a psicologia do desenvolvimento de Jesus, não dá. Mas Judas, do outro lado, é uma criança normal, é um filho normal. E ele vendo isso, entra nessa declaração de sendo um irmão de Jesus que não cria nele. É o profeta que não tem honra na sua casa. É entender que não, isso aí a gente conhece, é Jesus, não é nada, Deus nada, é o menino Jesus. Então com isso em mente dá para você entender as palavras dele. Que ele escreve essa epístola de poucos versos
E ele não endereça essa epístola para ninguém específico, é um outro ponto muito importante. Você lê a epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo aos Gálatas, Pedro ao pessoal da dispersão, Tiago aos forasteiros, e Judas não fala. Judas escreve, Judas joga a carta. E nessa carta ele vai colocando aquilo que ele vê, e de novo eu lembro a você, dentro dessa perspectiva de alguém que não creu, e que creu só depois. E quando chegamos aqui nesse verso que lemos, ele começa a falar sobre perseverança, para destinatários incertos, o que inclui ainda mais as nossas vidas e a nossa existência. E ele começa dizendo, dando uma primeira sugestão, e a primeira sugestão é: vamos lembrar, ou lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que já demonstra aqui uma extrema humildade. Ele está tentando dizer: eu não fui um apóstolo, eu não sou um apóstolo. Vamos lembrar as palavras daqueles que estavam com ele, daqueles que andaram com ele, daqueles que acreditaram. Eu acho que aqui tem até um certo implícito sentimento de: que pena que eu não pude ser um. E ele começa dizendo: eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores. Gente, me define o que é um zombador hoje em termos modernos. Você tem que definir isso para mim, o que é? Vamos pegar ao mais light, porque daí o bullying já é uma zombaria sim, mas é um ataque direto, específico, e que às vezes é uma coisa que acontece num cenário de uma relação entre uma pessoa e outra, ou de um grupo e outra, por exemplo, como acontece na escola. Mas qual seria hoje o movimento de zombaria mais famoso e conhecido da Terra? Obrigado! Stand-up comedy. Eu acho que vocês devem estar cansados, se não fez isso em algum momento da vida, entrou no YouTube e ficou lá vendo lá as piadinhas dos camaradas. Sim ou não? Fizeram, né? E fazem talvez alguns. Eu já fiz. E para você ter uma ideia, aqui na Inglaterra, o stand-up comedy começou entre o século XVIII e XIX, nos chamados music halls. Existia aqui lugares que tinha música, a comédia desse tipo, alguém plantado lá de pé, sem nenhuma parafernália teatral, só a pessoa falando, que esse é o conceito. E nesses music halls era para você fumar e comer, e beber. Então era uma fumaça enorme o tempo inteiro, gente comendo, gente bebendo, música, um draminha pequeno, não teatro longo, um draminha pequeno, e o stand-up comedy. Dali evoluiu depois para os Estados Unidos, depois para as outras nações, e ultimamente, nos últimos 10 anos, eu diria que teve uma ressurreição enorme no mundo, e no Brasil veio com força total, e hoje nós temos vários nomes. E a ideia disso o que é? Assim, é ridicularizar, é gracejar, é pegar um assunto, às vezes sério, e fazer dele uma piada. É pegar um acontecimento da vida, às vezes coisas que ninguém presta atenção, e dar toda a ênfase, colocar aquilo que ninguém dá atenção embaixo do spotlight e tentar tirar dali uma história. Às vezes também é levantar o preconceito contra uma situação, às vezes muito triste, e tentar fazer daquilo uma situação legal, que eu acho horrível. Alguns falam: esse é um humor negro. Eu odeio as duas coisas, tanto o termo quanto esse tipo de humor, de você pegar uma tragédia. E brasileiro virou número 1 em pegar isso, né? Basta morrer alguém no mundo, por exemplo, das celebridades, que começa. Você sabe que o Ayrton Senna falou para não sei quem, aquele tipo de coisa, lá quando se encontrou no céu. Você sabe que fica juntando. Eu lembro de piadas, às vezes, que eu conheci alguns familiares que envolviam eu fiquei imaginando, se fosse a minha família ouvindo isso, eu ficaria muito triste de ouvir esse tipo de brincadeira, de zombaria. E esse movimento é um movimento que cresce, e que a ideia é: faça graça de algo sério ou algo fútil, algo real ou algo imaginário, tá? Por favor, não tenho nada contra isso, cada um vê o entretenimento que quiser, só estou tentando definir para você entender, porque Judas usou essa palavra. E eu fiz questão de ir no grego para tentar ver se era exatamente isso que ele estava querendo dizer. E era exatamente isso que está escrito no texto original. Ele está dizendo
dizendo então que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Gente que vai pegar a sua própria personalidade, aquilo que sente dentro de si e vai seguir isso. E se puder fazer graça com isso, faz. Se puder se esconder, usar como mecanismo de defesa a força da personalidade que tira sarro de tudo, como tiram hoje sarro de Deus, como brincam com o nome de Jesus, como brincam com o nome daqueles que seguem a Cristo, faz em nome do humor. Judas está dizendo que isso é um evento dos últimos dias, ou do final dos tempos. E ele segue dizendo que estes que assim agem, eles são os que causam divisões entre vocês. Por quê? Porque eles tomam um partido através da zombaria e da personalidade própria. Se você acompanha notícias, você sabe que o que já deu de processos hoje nesse mundo do stand-up comedy. Por quê? Porque às vezes fala uma coisa que ofende a um grupo e o grupo vai lá e causa uma divisão danada. O grupo dos que aceitam e o grupo dos que não aceitam. No nosso contexto é igual. Se alguém decide então viver uma vida ímpia, ou como diz o texto, seguindo os seus próprios desejos ímpios, isso também traz divisão, porque Deus nos chamou como corpo de Cristo para sermos uma família e para andarmos em santidade. Se você pegar essa ideia no Antigo Testamento, você vai se lembrar que em Israel, quando pecava um, pecava todo mundo, o tempo inteiro tentando mostrar a nossa responsabilidade da fé. Não adianta um estar bem, todos temos que estar bem. E Judas segue dizendo o seguinte: olha, esse pessoal, esses que causam divisões, que eles seguem a tendência da sua própria alma. Eu queria te dar agora um minutinho para você explicar para a pessoa do lado o que é, o que quer dizer isso. Seguir a tendência da própria alma. Vamos lá, define rapidinho. O que quer dizer isso? Quando você está lendo em casa sozinho, pintou o texto e você fala, e agora? O que é isso? O que é seguir a tendência da sua própria alma? O que é seguir a tendência da própria alma? Volta para mim. Completo, né? Complexo o negócio. O que é a alma? A alma é esse negócio que a gente tem dentro, e eu falo negócio mesmo porque não dá para definir. Não dá para saber exatamente o que, como e de que forma. Mas nós temos algo dentro, nós temos algo interiorizado em nossas existências, na carcaça, no corpo. E isso que temos traz consigo tendências. E a maioria delas são para o mal. E algumas para o bem. E essas tendências, elas se tornam comportamentos. Porque você não erra só uma vez na vida, não é verdade? Alguém que só errou uma vez na vida? Você fala, olha, eu sou um cara que só errei uma vez na vida. Nunca mais. Eu errei aquela vez, aí acabou. Sou uma pessoa agora que não erro mais. Não. A gente erra uma, duas, três e repete os mesmos erros, não é assim? É assim. Então as tendências da alma não é uma tendência. O que é uma tendência? É algo que se multiplica. O que é uma tendência de moda? Todo mundo andando naquele barco, se a bota é mais alta, se é mais baixa, se o cabelo é chapinha, se é sem chapinha, vira uma praga boa, que se multiplica nas pessoas. Do lado fecha. Do lado da alma, essas tendências da alma são comportamentos que se repetem, que se multiplicam. E você vê em todas os ages, em todo o tempo, em todas as eras da história. Você vê, por exemplo, mentira, uma tendência da alma. Você conhece alguém que nunca mentiu na vida? Se disser que conhece, já mentiu agora. É sério. Um negócio impressionante. Uma tendência da alma. Em todas as épocas da história você tem gente mentirosa. Tem os profissionais
que acredita na própria mentira, ele mente hoje, amanhã é tão verdade que ele faz qualquer coisa para provar que aquilo que ele inventou era verdade, que não era mentira. Tem, por exemplo, gente com tendências literalmente de roubo. Tem gente que vive e rouba, que não é simplesmente aquele que rouba, que vai no lugar e rouba, não. Ele é um estelionatário, ele vive com falcatrua, vive roubando de alguma forma. Nós temos tendência da alma de gente que vive numa amargura danada. A alma é amarga. A cara está sempre amarga, a vida é sempre amarga. E quer passar isso, viu, Edu? Eu te mostrar que eu estou bem triste mesmo. E se você ficar sorrindo do meu lado, eu vou ficar nervoso, porque meu negócio é o fel. Meu negócio é amargura. A tendência interior é amargura. Judas está tentando dizer o seguinte: olha, esses camaradas que são os que zombam, essas pessoas que seguem os seus desejos ímpios, essas pessoas seguem até suas tendências. Então, sentiu? Eu faço. Sentiu de mentir? Mente. Sentiu de amargurar? Amargura. Sentiu de passar ódio? Passa ódio. Sentiu de brigar? Briga. Tendência sou eu. Minha tendência é assim, Rebeca. Eu sou assim, aceite. E ele continua dizendo: olha, ao contrário disso. E começa a dar uma fórmula linda. Primeiro, irmãos e irmãs, edifiquem-se. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Construa um no outro, compartilhe essa fé, deixa a fé ser contagiante, deixa a minha fé, os meus exemplos tocar o seu coração, e do seu coração tocar o outro coração. Deixa a sua história de fé: eu acreditei e aconteceu isso, eu permaneci firme e aconteceu aquilo. Isso é edificar uns aos outros, é ter histórias para contar. E Judas está dizendo isso: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Porque quem segue a tendência da própria alma fica sem o Espírito. Somente quem vive no Espírito não segue as tendências da alma. De modo que ele fala, então, sim, edifique-se na oração, na fé, orando no Espírito, já que nós não seguiremos as tendências da alma. Diga para quem está do seu lado: não siga a tendência da sua alma. Porque se seguir, vai ter um mau resultado. Não tenha dúvidas disso. Segundo ponto que Judas fala no contexto positivo é: mantenham-se no amor de Deus. Deixe o amor borbulhar. Deixa eu te perguntar uma coisa: quais foram as manifestações de amor que você teve essa semana? Quem manifestou amor essa semana em casa? Vamos lá, esposas, sentiram manifestação de amor dos maridos? Maridos, sentiram manifestação de amor das esposas? Filhos, manifestaram amor pelos pais? Amigos, manifestaram amor pelos amigos? Mães, manifestaram amor pelos bebês que estão aí na barriga? Hoje eu não sei se é uma Camila acordar e dar um beijo na barriga, né? Vai beijar o coezinho, menina. Ela foi lá, levantou a cabeça e beijou. Manifestar amor. Amor tem que ser pensado para manifestar. Não tem? É como você pensar assim: olha, eu estou pensando aqui, eu gosto do Márcio. O Márcio é meu irmão, eu quero alegrar o Márcio, eu vou comprar um negócio para ele, um presente, vou lá entregar. Márcio, está aqui um agrado, uma coisa legal para você. Aí eu penso isso. E passa um dia, passa 10 anos eu estou aí, rapaz, não tive tempo. Não manifestei o amor. Mas a gente fica pensando: não manifesta o amor. Eu penso muito nisso, irmãos. Eu penso às vezes andando pelas ruas: meu Deus, essa semana eu tive um momento assim nas andadas da rua, nas voltas dos compromissos. E eu acho que foi aqui na quarta, acho que eu mencionei aqui na reunião de oração, aqui eu fui aqui, eu nem lembro, mas que eu falei assim: olha, rapaz, eu fiquei com o coração pesado com a Cecília. Que eu fiquei pensando, foi a quarta nessa que eu falei aqui, né? São 9 meses aguentando isso, me deu uma dor, Cecília, que se eu pudesse eu punha na minha barriga. Fiquei down, gente, eu falei assim: caramba, olha aqui, é duro. A gente pai fica: vou ter filho, vai ter filho. E a mulher está lá aguentando o rojão. Né? É benção, mas é duro. Não é tão simples. E eu fiquei
fiquei me perguntando como eu posso manifestar mais meu amor nessa situação. E a resposta me veio logo, limpando mais, cuidando mais, tirando a roupa do varal, que eu demorei para tirar a roupa do varal uma semana, confessando meus pecados. Tirou a roupa daqui a pouco, tirou a roupa daqui a pouco, tirou a roupa daqui a pouco. Alguém faz isso também? Não, não é só o pastor. Só o pastor. Tem gente que já nem faz, né? Não faz mesmo. Né, Patrícia? Olha Deus falando aí. Manifestar amor. O irmão de Jesus está falando assim, olha, manifeste o amor, mantenham-se no amor, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha que coisa linda! Se ele está dizendo que nós temos que nos manter no amor enquanto não atingirmos a eternidade, sabe o que ele está dizendo? Que tem que se manter no amor todos os dias da vida. É lindo, ele coloca como tem um fim, tá? O fim é a eternidade. Vocês, até lá você se mantenha no amor, porque você não é do grupo dos zombadores, porque você não segue a sua tendência, porque você não vai seguir o que sente, porque você pode hoje sentir de dar amor e amanhã não sentir. Porque você pode sentir de hoje ajudar e amanhã não quer ajudar. Porque você pode sentir de querer edificar e não. Judas não está colocando esta condição ou esta possibilidade. Talvez porque ele trazia no seu corpo, na sua mente, o peso de ter perdido a maior das oportunidades, de ter andado com Jesus como filho de Deus e não como irmãozinho. Terceiro, ele diz assim, tenham compaixão. De quem? De quem a gente ama, de quem nos faz cócegas, não. Tenham compaixão daqueles que duvidam. É legal isso, né? Quando você estiver lá na briga em casa, lembra de Judas, ele falou, tenha compaixão. Olha esse meu marido cabeça dura, não sabe o que está falando, tenha compaixão. Essa mulher que fala sem parar e me leva à loucura, tenha compaixão. Esse chefe que só abusa de tudo que eu faço, tenha compaixão. Tenha compaixão em todo o tempo. Ele dá a lista dos que nos duvidam, a outros que salvem, se é salvem é porque estão perdidos, arrebatando-os do fogo, e a outros mostrem misericórdia. Gente, quando a gente precisa demonstrar misericórdia? Misericórdia é mostrado quando alguém está num estado deplorável de tristeza, no fundo de algum poço da vida, mesmo se este poço afetou a minha vida ou a sua. Essa é a hora mais linda de demonstrar misericórdia e perdão. Não tem misericórdia se o negócio não afeta você e nem eu. Isso é misericórdia? Quando que alguém pede para o juiz misericórdia? Quando ele cometeu um crime. Se você não cometeu um crime, você pede misericórdia? Não. Você fala, eu não fiz, meu. Me mata, eu não fiz. Eu não fiz. Mas se você fez e reconheceu, você faz o quê? Eu preciso de misericórdia. Um ato de misericórdia aqui, então Judas está colocando que, mesmo que na área dos relacionamentos, precise de um ato de misericórdia, dê misericórdia, entregue misericórdia, coloque misericórdia em prática. Em prática. Porque a verdadeira misericórdia não é aquela que é ter misericórdia de quem está sofrendo lá longe dos olhos. Não, a verdadeira misericórdia é aquela que afetou a minha vida e a sua. E aí eu vou lá e falo, dê minha mão. Eu estou com você. Judas termina dizendo que devemos, ao contrário do zombador, ao contrário dos que seguem as tendências da sua própria alma, ao contrário daqueles que ouvem o seu coração, ao contrário daqueles que não edificam, daqueles que não se mantêm no amor, daqueles que vivem sem compaixão, Judas termina com a palavra final dizendo que nós devemos odiar até a roupa contaminada na carne. Olha que coisa maravilhosa. Querendo dizer, nem aquilo que encostou no externo, no exterior. Se o exterior teve contato com aquilo que desagrada ao Senhor, odeie isso.
É sério. Deus nos manda amar os inimigos, Deus nos manda perdoar a todos, mas Deus não nos manda amar e nem perdoar o pecado ou as contaminações da carne. As contaminações da carne é para serem odiadas. Em que sentido? Bem longe de mim. Porque, como diz também a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Irmãos e irmãs, talvez logo de início, quando você ouviu falando sobre os zombadores, você pode dizer: não sou eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço parte desse grupo. Mas se você analisar bem profundamente o que Judas diz, você vai reparar que todos nós, em alguns momentos, assim fazemos. Você vai reparar que em alguma área da sua vida, da minha vida, é mais fácil seguir as tendências da minha carne, as tendências da minha alma, do que me submeter ao Espírito. É muito mais ágil para mim, os meus reflexos são mais fluentes quando eu sigo simplesmente aquilo que eu digo que é o que eu sou, ao contrário daquilo que eu ouço e sei que é a vontade de Deus. De modo que me torno e me coloco também aqui nessa noite, eu como o primeiro zombador, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não quero seguir nenhuma tendência da minha alma, mas quero seguir somente a voz do seu Espírito. E eu queria deixar essa pergunta com você: será que você não tem também seguido as tendências da sua alma, dos seus desejos, e tem deixado o Espírito como quase que um amuleto para abençoar aquilo que você decidiu fazer? E eu queria dizer para você que seguir os desejos, esses desejos da alma, só vão te levar mais e mais para divisões. Divisões do seu eu, divisões tirando você do corpo de Cristo, divisões da sua alma com aquilo que é bom e com aquilo que é mal. Segundo, eu queria te encorajar hoje a pegar essas tendências da alma e reconhecê-las. Sim, é isso que eu tenho, é isso que eu sou, infelizmente, mas não é isso que eu vou seguir. E nós precisamos de resoluções na vida, se não quisermos passar como Judas, sabe? Perder a grande chance, falar: agora foi. E por último, eu queria te encorajar a continuar edificando na fé, a se mantendo no amor e vivendo com compaixão. Se há no seu coração, na sua vida, na sua rotina, uma tendência da alma que tem sido maior que a voz do Espírito, hoje é uma noite para nós chegarmos diante de Deus e falar: Deus, sim, tem esse traço da minha alma que é maior que a minha vontade de ouvir o Teu Espírito. E nós podemos pedir socorro a Deus e Ele vai nos ouvir. Vamos ficar de pé e orar juntos. Bendito é o Senhor. Aleluia, Senhor. Grande Deus, nós, sim, às vezes nos colocamos nessa condição, como Judas aqui classificou, como zombadores que seguem as tendências da sua própria alma. Como gente que prefere ridicularizar, às vezes mesmo não ridicularizando. Gente que prefere fazer graça daquilo que não deveria ter, Senhor, porque no que trata da nossa alma, da nossa vida, Deus, não é algo para brincadeira, é algo sério. O Senhor nos demonstrou isso mandando seu Filho morrer naquela cruz e pagar um preço tão caro, morrendo na cruz por nós. E nisso só há amor, misericórdia, perdão. Então, em nome de Jesus, eu queria te pedir que essa noite o Senhor trouxesse ao coração de cada um que aqui está. Traz no coração todas as tendências da alma que estão se ficando ou se tornando com o passar do tempo mais fortes do que a voz do Teu Espírito. Traz aqui a voz do Teu Espírito denunciando essas tendências e colocando agora na nossa mente, agora, Senhor.
para que possamos tomar resoluções ao contrário do que a nossa alma diz e em favor do que o Teu Espírito nos fala e nos convence. Em nome de Jesus, Deus, traz agora, por menor que seja, revela, Senhor, traz, chama a nossa atenção e ajuda-nos a não seguir as tendências da alma, mas seguir a voz do Seu doce Espírito. Faz assim cada vida aqui, Paizinho, para a Tua glória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E amém. Eu queria te dar 5 minutos.